Afinal, o que é uma API, biblioteca e frameworks? Meu nome é Paulo Silveira. Eu sou o Maurício Linhares. Eu sou da época em que só tinha a tal da biblioteca, que cada linguagem tinha um conjuntinho de códigos naquela mesma linguagem, que inclusive já vinha tudo empacotado no mesmo lugar e que você podia fazer chamadinhas. Mas parece, Linhares, que as coisas foram evoluindo e a gente caiu em framework, a gente caiu em API e até coisas com nomes diferentes. Afinal, o que é um, o que é o outro, é tudo igual? Então, são várias coisas, tudo junto e misturado aí, né? Não são, essas coisas elas não existem sozinhas, elas estão bem relacionadas entre elas em si. Quando a gente fala de biblioteca, o que a gente está falando na maior parte das vezes é de alguma coisa, né? Uma ferramenta que você utiliza diretamente. Então imagina que a biblioteca seria equivalente a você estar usando um martelo, você está com o martelo lá batendo no martelo no prego. Então isso é uma biblioteca. Então você pega uma ferramenta e usa ela para fazer uma coisa específica. Então quando a gente está trabalhando com software, imagina que se você está usando alguma coisa para acessar um banco de dados, você está usando uma biblioteca que acessa o banco de dados, que liga com o SQL que a gente tinha acabado de falar. Então, a diferença que a gente vai ter entre biblioteca e framework é que a biblioteca ela não afeta diretamente como você está escrevendo a sua aplicação, porque como você usa ela diretamente, você dirige a biblioteca para fazer alguma coisa, você define como essa biblioteca vai fazer ou quando ela vai fazer alguma coisa dentro da sua aplicação. Quando a gente está falando de framework, a coisa muda, porque a diferença é que o framework ele afeta diretamente como você escreve, como você vai desenvolver a sua aplicação. A gente precisa um pouco se encaixar dentro dele. Exatamente. Então imagina que um framework seria equivalente a você, fora, né, do software, seria como a plataforma que empresas que fazem carros usam para construir carros. Então, por exemplo, você pega a Volkswagen, né, que tem o Gol, tem o Voyage e tem a Saveiro. Os três carros, eles são bem parecidos. Por que eles são bem parecidos? Porque eles usam a mesma estrutura. Eles são todos construídos dentro da mesma plataforma. Por que eles fazem isso aí? Porque eles entendem que sai mais barato você reutilizar a plataforma e é mais simples de você simplesmente colocar as coisas específicas que se espera. Cada carro ali, ele tem uma obrigação específica, né? Se você está comprando uma Saveiro, você quer colocar coisa na traseira da Saveiro, você quer carregar peso, você tá um Gol, então é aquele carro comum hatchback que você vai utilizar para colocar as pessoas lá dentro. Você pega um Voyage, você quer mais espaço de mala para colocar dentro do carro, mas basicamente eles são o mesmo carro. O framework é a mesma coisa. Então imagina o framework como sendo essa mesma base de construção dos carros. Ele define a estrutura básica, as coisas básicas que você precisa ter dentro que ele vai fornecer para você durante a construção da aplicação, e a partir do momento que ele entrega essas coisas, a sua aplicação ela precisa se encaixar dentro dessa estrutura. Então a gente não pode simplesmente pegar, por exemplo, esse modelo, né, esse molde que é utilizado para construir um Gol e colocar uma picape gigante de 6 rodas em cima dele. Não funciona, porque a própria estrutura do framework impede que esse tipo de coisa aconteça. Então fica mais barato para você, porque você não precisa criar toda essa estrutura. Isso é até uma coisa que as pessoas se enganam, que eles falam, não vou construir com o framework porque eu não quero o peso do framework dentro da minha aplicação. Mas você vai invariavelmente definir uma estrutura que seria uma estrutura de framework dentro da sua aplicação, mesmo que você não esteja planejando, né? Tanto que uma das coisas que a gente fala é que na hora que você está construindo um framework, em vez de você partir e construir um framework, você deve extrair um framework da sua aplicação. Porque conforme você vai construindo a aplicação, você começa a descobrir quais são as coisas repetitivas, as coisas que podem ser reutilizadas e a arquitetura geral que forma essa aplicação. Então, na hora que você percebe essa arquitetura é o seu framework, e é daí que surge a estrutura e como você vai montar a sua aplicação. Eu gosto da analogia da ferramenta com da biblioteca e o do framework, que as pessoas acabam traduzindo como arcabouço e outras coisas em português, mas como a moldura de um quadro mesmo, quando você vai colocar uma pintura lá dentro, ela tem que seguir alguns padrões. Se você já tem a moldura do quadro, o quadro que você vai colocar lá tem que ser de determinado tamanho, determinado tipo, talvez até as cores podem não casar bem, até funciona, mas não funcionaria tão bem, então você está dentro daquilo tudo. E Linhares, para exemplificar, o que pode ser um exemplo fácil de biblioteca e um exemplo fácil de framework? Coisas muito bem conhecidas. Então, biblioteca número 1, qual é a biblioteca número 1? jQuery, né? Então, se você já teve qualquer contato com o universo da internet ou com o universo do desenvolvimento web, você tem jQuery lá, que é provavelmente a biblioteca mais famosa que a gente tem dentro do mercado, né? Todo mundo, invariavelmente, se você trabalhou com alguma coisa web ou se você está acessando um site qualquer, é bem provável que em algum lugar
lugar tem o jQuery lá e alguém está usando o jQuery para fazer alguma coisa dentro da página. E você usa como martelo mesmo. Você usa fala, como martelo. Você pega o jQuery, você chama o jQuery e diz, jQuery, faça isso. Mude essa cor desse botão que clicaram para aquilo. Exatamente. Então você está diretamente dizendo, olha, eu quero que o jQuery faça X. Então você chama o código de jQuery, faça X e o jQuery vai fazer esse X aí para você. E o exemplo de framework? Também pegando por esse lado do desenvolvimento web, né, que é um dos frameworks mais hipsters que a gente tem agora na atualidade, é o React. Então o React sozinho, ele é uma biblioteca, mas quando você une o React com outras soluções, você coloca ele junto do Apollo, coloca ele dentro de uma aplicação, então ele termina se transformando em um framework porque ele define a estrutura de como você vai montar a sua aplicação. Então ele diz, olha, você tem que usar esse formato, você tem que herdar dessa classe, você tem que responder a essa chamada. Então não é mais você fazendo as chamadas diretamente, o que está acontecendo agora é que o framework ele inicia, começa a rodar a sua aplicação e ele começa a chamar o seu código. Não é mais você que faz a chamada, é ele que decide quando as coisas vão acontecer. Eu acho que outra característica muito forte de que você está usando um framework é quando você tem os tais dos callbacks. Então você tem chamadinhas que você passa e fala, olha, chama isso aqui quando precisar, quando acontecer tal coisa, você vai chamar isso aqui. Diferente da biblioteca, que você dá aquela pregada, você fica ali esperando que em algum momento, você nem sabe até porquê, alguém vai te chamar para te pedir alguma informação. E é claro que tem muita biblioteca framework que tem as duas caras e é meio difícil. É difícil de você fazer de você dizer definitivamente isso aqui é um framework, isso aqui é uma biblioteca. Normalmente, uma das outras grandes diferenças é que a biblioteca, ela, no geral, ela não define como você escreve o código. Já o framework, não. O framework, ele diz, olha, tem que ser escrito desse jeito. Se não for desse jeito, simplesmente não vai funcionar. Simplesmente não vai funcionar. Então, ele força você a escrever o seu código de uma forma específica que, no geral, vale a pena porque isso vem de experiência de outras pessoas escrevendo o mesmo tipo de aplicação que você provavelmente está escrevendo. E aí vem uma coisa importante também dos frameworks, é que os frameworks, eles são pensados em usos específicos. Quando você dificilmente você vai trabalhar com um framework que ele é para resolver todos os problemas do universo. Um dos outros frameworks famosos que a gente tem aí é o Ruby on Rails, que é um framework que foi desenvolvido para fazer aplicações web. Qual é o foco do Ruby on Rails? É fazer aplicações web que rodam em cima de um banco de dados, normalmente um banco de dados relacional, e são aquelas aplicações que a gente chama comumente de aplicação de CRUD, né? Aplicação de formulário, que você vai mostrar um formulário, vai mostrar listagens, vai ter uma consulta. Então, se você está querendo desenvolver esse tipo de aplicação, tem o banco de dados no back-end, tem um monte de formulário, tem listagem, tem para olhar os dados, né? Então, se é esse tipo de coisa que você está fazendo, Ruby on Rails, muito legal. Se o que você está querendo escrever, por exemplo, é uma aplicação de desenvolvimento de jogos, por exemplo, um back-end para ser um back-end de um jogo na internet, provavelmente você não quer usar Ruby on Rails para isso, porque ele não foi pensado para esse tipo de problema. Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender também, que enquanto que uma biblioteca ela tem muito mais usos, né? Ela pode ser utilizada em vários lugares diferentes. Quando a gente está trabalhando com framework, normalmente não é assim que acontece. O framework ele é desenvolvido para resolver um problema em específico e a gente vai lá atrás de resolver esse problema. E quando não é esse problema, você normalmente troca de framework ou cria o seu próprio. Bem, a gente falou biblioteca e framework e normalmente você está falando de usar alguma coisa que está na mesma linguagem que você está programando. Mas aí entra as tais das APIs e que ganhou mais força, acho que até com um sentido diferente do que tinha 2 décadas atrás. O que é uma API? O que significa que alguém está disponibilizando uma API para mim? Então, a API, ela existe, né, em várias formas diferentes. Tanto pode ser uma API local, uma API que você está chamando aqui, por exemplo, a API que você usa para interagir com o sistema de arquivos do computador local, né? É uma API. Então, a API é a forma como você interage com alguma coisa dentro do seu sistema. Que poderia ser uma biblioteca. Poderia ser uma biblioteca. Então, o jQuery, ele tem uma API. A API do jQuery é o quê? A função jQuery, que é a função principal, ou a função que a gente usa com o símbolo, o cifrão, né? O símbolo do dinheiro. Então, essa é a API do jQuery no geral. E as funções que você chama depois, né? Você chama ela e depois você chama uma função em cima dela. Então, é a forma como você interage com um pedaço de software. Mas hoje em dia ganhou um sentido um pouco diferente. Claro que quer dizer isso também, mas parece um caso bem específico quando hoje a gente está falando API, não é? Então o outro sentido é quando você está chamando algum outro serviço. Então imagina que agora, nesse momento,
momento, se você está assistindo esse vídeo diretamente no YouTube, a página do YouTube que você está olhando, certo? Ela fez uma chamada para a API de vídeo para descobrir onde é que o arquivo desse vídeo que você está vendo agora está rodando, puxar esse arquivo e ela chamou outra API, que é a API do navegador que você está utilizando e disse, olha, pega esse vídeo que está nesse pedaço da tela e bota o vídeo para tocar. Então a gente tem primeiro a API externa, né, que é a API do YouTube, que é essa página aqui está chamando para pegar descobrir onde está o arquivo de vídeo, e a gente tem a API, que é a API do próprio browser, que é a chamada que você faz para executar, né, o vídeo aqui dentro da aplicação. Então, talvez a gente não use mais no mesmo sentido, o sentido das APIs locais, né, a API da própria linguagem que você está usando. Hoje, quando a gente fala de API, são mais essas APIs externas, né? É a API que você usa para interagir com o serviço de nuvem que você usa. É a API que você usa, por exemplo, para mandar um e-mail. A API que você usa para falar com outro serviço, né, que é uma dependência da sua aplicação. Então, a gente tem APIs como como a forma como você interage com um outro serviço ou um outro pedaço de software que você precisa para executar alguma funcionalidade. Virou até, chama aquela API do Instagram, chama aquela API do Twitter para mandar esse tweet já através da sua app, ou chama a API do serviço de comida porque você quer integrar a sua aplicação com a aplicação do serviço de comida. É o meio que a gente tem hoje, né, e é uma das coisas que a nuvem, a internet e esse ambiente hiperconectado que a gente tem hoje trouxe para que a gente consiga integrar todas essas soluções. Tem inclusive serviços que servem somente para você fazer integrações entre serviços distintos, né? Então, serviços que dizem, olha, na hora que houver uma mudança no valor dessa API, você pega esse valor e publica ele no Twitter. Tem inclusive contas no Twitter que a única coisa que elas fazem é publicar a cotação do dólar todas as vezes que a cotação do dólar muda em real. Então, em vez de você estar entrando num site de notícias qualquer para acompanhar a cotação do dólar, você pode seguir essa continha aí no Twitter e toda vez que o dólar muda, ela publica lá a nova cotação do dólar. Você pode usar a API do Twitter para ler esse feed do Twitter. Pois é. E é na Alura que você vai se aprofundar nessa montanha de APIs, bibliotecas e frameworks que tem no Java, no .NET, no Python, no PHP, ou na linguagem que você usa no dia a dia, ou a linguagem que você vai aprender. Então entra na Alura e aproveita para se matricular com 10% de desconto em alura.com.br/promoção/hipsterstube. Espero você na Alura. Um framework e uma biblioteca entrou no bar.